Então, bom dia pessoal. Aqui a gente está na nossa última aula teórica. Dessa vez eu consegui arrumar um microfone para melhorar o nosso áudio e a gente vai falar hoje sobre os momentos de inércia. A gente já falou sobre momento estático e momento de inércia. Ele tem sim um paralelo, mas ele é o que a gente chama de um momento de segunda ordem. Então vamos lá. Então, qual que é o nosso conceito do nosso momento de inércia? Bom, a gente, quando a gente quer pegar um sólido e colocar ele em movimento, a gente simplesmente vai transladar ele jogando, e a massa do nosso sólido é a nossa inércia. Bom, a translação à massa do meu sólido corresponde à inércia dele. Mas e a rotação? Qual que é a inércia de um sólido quando o sentido dele é um sentido de rotação e não de translação? Bom, essa resposta é a nossa aula de hoje. É o momento de inércia. Então, se a gente lembrar de quando a gente vê as Olimpíadas e a gente tem os patinadores artísticos, e os patinadores, quando estão com os braços, quando estão com os braços abertos, eles giram um pouco, mas quando eles fecham os braços, eles passam a girar mais rápido. A pergunta é: houve alguma variação na massa? A resposta é não. A massa se manteve constante. Então, o que mudou para que ele pudesse girar mais rápido? Bom, o que mudou foi o meu momento de inércia. Então, o meu momento de inércia seria a minha inércia à rotação. Vamos lembrar de uma régua. Imagina que você tem uma régua. Se você tentar rotacioná-la nessa direção, ela vai ter dificuldade de dobrar, de fletir. Você dificilmente vai conseguir quebrá-la. Mas imagina que você vira a régua na parte mais fina dela e tenta fleti-la, rotacioná-la. Ela vai quebrar com facilidade. De novo, a pergunta: a gente mudou a massa? Não, a gente não mudou a massa. O que a gente mudou? A gente mudou o momento de inércia. Então, o momento de inércia, como eu falo aqui, expressa a inércia à rotação do nosso corpo. Onde a gente encontra a rotação? Quando a gente tem momentos aplicados às nossas vigas. Então, quando eu tenho momentos fletores aplicados às nossas vigas e também às nossas colunas, mesmo as nossas colunas a gente não desejando que elas apresentem momentos, elas apresentam. O momento de inércia vai ser a minha inércia à rotação dos meus elementos estruturais. Então eu tenho que tentar projetar um elemento estrutural que com a mesma massa tenha um momento de inércia maior e, obviamente, atenda os parâmetros arquitetônicos e de compatibilidade com os outros projetos. Matematicamente, como que a gente pode definir? Então, o momento de inércia em relação ao meu eixo x vai ser uma integral de y ao quadrado dA. Então, se eu quero rotacionar em relação ao eixo y, em relação ao eixo x, a minha distância é uma distância y. Perfeito? Se eu quero minha inércia de y, ou seja, a minha inércia rotação em relação a y, eu vou integrar um x quadrado dA. Então vai ser, ó, se eu quero em relação a y, a minha distância aqui é uma distância x. Perfeito? Vamos lá. Também a gente pode falar uma nossa inércia em relação ao nosso polo. Então, o polo seria o nosso centro aqui, dos meus eixos. Como a integral ela é um operador linear,
o momento de inércia em relação ao meu polo, ele simplesmente vai ser a soma da minha inércia em x e da minha inércia em y. Onde R aqui é a minha distância. Ele é como se fosse o meu x, meu y, formasse um triângulo retângulo. Então, por isso que eu tenho essa relação aqui, ó. R ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte para a gente, pede para a gente determinar o momento de inércia da área abaixo, que é um triângulo. Bom, se a gente lembrar, a nossa inércia em x, ela é uma integral de y ao quadrado dA. Então, o que a gente tem que descobrir é qual o diferencial de área dA a gente quer usar. Vamos lá para ver se a gente consegue descobrir como que a gente desenha e estipula matematicamente, claro, o nosso diferencial dA. Então, vamos aqui. Então, olha só. Perdão. Então, se a gente desenhar aqui os nossos eixos, x, y, e o nosso triângulo, o meu diferencial de área vai ser um retângulozinho aqui em vermelho. Perdão, para desenhar ele melhor. Então vai ser uma espécie de um retângulozinho aqui. Vermelho vai ser o meu diferencial de área. Pronto. Esse meu retângulo, ele tem uma altura dy, e o comprimento dele é uma função. De fato, é essa função aqui, ó. Essa função b menos y, b sobre h. Repare bem, quando o nosso... perdão, essa função aqui, que eu grifei em azul, ela é como se fosse o meu comprimento do meu retângulo vermelho. Vamos provar isso matematicamente. Então, olha só. Quando o meu y é zero, vai ficar o quê? Vai ficar b menos 0, que multiplica b vezes h. 0 vezes b sobre h dá 0, só sobra o b. Então, isso daqui é igual a b. Então, quando eu estou aqui na minha base, o comprimento dela é b de fato. Agora, vamos substituir o meu y por... Meu y tem que ser a altura. Então, substituir a altura aqui. B sobre h. Olha só o que acontece. O meu h corta com h. Fica b menos b. E isso daqui dá 0. De fato, aqui na minha altura, o comprimento do meu retângulo é 0. Perfeito? Então, por isso que o meu diferencial de área vai ser essa minha base do meu retângulo, que corresponde a essa função b menos y, b sobre h, vezes o dy. Então, isso aqui, ó, é o meu diferencial dA. Vamos tentar entender aqui agora a nossa integração. Então, na minha integração, eu vou integrar também de 0 até h. Por quê? Porque aqui embaixo o meu y é 0 e aqui em cima ele vale h. Então, eu vou integrar de 0 até h. O meu y eu vou fazer uma distributiva. Então, vai ficar by ao quadrado menos b sobre h, y ao cubo, porque y ao quadrado com y dá y ao cubo. Integrando, eu somo 1 no expoente e divido pelo expoente final. Então, somo 1 deu 3, divide por 3.
soma 3 mais 1, 4, e divide por 4. Isso de 0 a h. Então, eu vou ter que substituir o h, que é essa substituição, e subtrair da substituição do zero. Quando eu substituo zero, vai dar só zero. Então, tudo isso aqui dá zero. Aqui, olha o que acontece. O h de baixo corta com 4. Então, em cima fica BH ao cubo. Desenhei esse cubo muito longe, desculpa. BH ao cubo. Então, vai ficar BH ao cubo sobre 3 menos BH ao cubo sobre 4, que dá BH ao cubo sobre 12. Bom, a gente já entendeu, então, como eu acho a minha inércia em x. Então, vamos lá tentar achar a minha inércia em y. Então, vamos só desenhar aqui. Então, em y, se vocês repararem, o meu triângulo ele é igual de um lado e do outro. Então, o que eu preciso fazer? Então, o que eu posso fazer? Só calcular uma metade e multiplicar por 2. Então, vamos fazer isso. A gente vai calcular a primeira metade, que vai de menos b sobre 2 até 0. E depois multiplicar por 2. Então, é isso que eu faço. Opa, perdão. Ou a gente pode fazer isso, que foi o que a gente fez em sala. Ou então a gente pode fazer como está no slide. A gente faz duas integrais separadas. Que de fato seria a mesma coisa aqui se eu tirasse uma e multiplicasse outra por 2. Tá? Isso pode ser feito para qualquer um. Em sala a gente fez da primeira forma como eu tinha falado. Então, como a gente tem duas equações, são duas retas, então o meu diferencial de área dA ele pode ser descrito de duas formas. Sabendo sempre que a base dele aqui é uma base dx e a altura dele é essa função. A gente pode chamar, por exemplo, de y1, que é essa função aqui. E pode chamar do outro lado, quando eu tenho meu diferencial aqui do outro lado, de y2. E o meu y2 seria essa minha função daqui. Bom, como são duas retas, então a gente vai dividir a primeira parte de menos b sobre 2 a 0 e a segunda parte de 0 a b sobre 2. A única coisa que altera, além dos próprios limites, é a equação. Então, essa daqui é a equação da reta, tanto da subida quanto da descida do meu triângulo. Perfeito? Aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distributiva. Então vai ficar x ao quadrado h mais x ao cubo, que multiplica 2h sobre b, dx. E desse outro lado vai ficar x ao quadrado h menos x ao cubo, que multiplica 2h sobre b. E aqui na nossa integral, a gente já consegue encontrar, quando eu integro x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3, mantém a constante. E aqui eu integro x ao cubo, vai ficar x à quarta sobre 4, que multiplica também a minha constante. Falta ainda substituir os intervalos superior e inferior. E aqui, da mesma forma, aqui a gente pode ver que a única mudança é no sinal. Tranquilo? Então, se eu substituir, quando eu substituo zero, vai dar zero. Então, o que é necessário de fato é só substituir o menos b sobre 2 e o b sobre 2. Então, substituindo menos b sobre 2, vai ficar menos b sobre 2 ao cubo sobre 3 vezes h. E aqui, menos b sobre 2 a quarta sobre 4, 2h sobre b. Esse lado vai ser a mesma coisa, só que eu troco todos os sinais. Eu troco o sinal do b e aqui da soma das minhas parcelas. Com isso, o que vai acontecer? Essa parcela que vai ter o 2 ao cubo, que é 8, vezes o 3, vai dar 24. E essa aqui vai ficar
2 à quarta é 16 vezes 4, 64. Só que eu corto com 2, então dá 32. E desse outro lado, a mesma coisa. Se a gente perceber como que se dá isso, a gente vê que nas simplificações vai dar BH ao cubo, B ao cubo H sobre 48. Se eu quiser também saber o meu momento de inércia em relação ao meu polo, eu simplesmente somo as minhas duas inércias. Então elas vão dar BH ao cubo sobre 12 mais B ao cubo H sobre 48. Se a gente quiser colocar alguma coisa em evidência, o meu BH sobre 12 pode ser o fator que eu coloco em evidência. Então aqui dentro vai ficar multiplicado H ao quadrado mais B ao quadrado sobre 3. Então aqui ele pede para a gente determinar o momento dessa área abaixo. Então essa área ela é dada por y ao cubo igual a x ao quadrado. E ela vai aqui de 0 até 1, tanto no meu eixo y quanto no meu eixo x. Então vamos lá tentar descobrir os momentos de inércia. Então, o meu momento de inércia em relação ao meu eixo x, ele é dado por o quê? Por y ao quadrado vezes o diferencial de área. E o que é meu diferencial de área? Aqui ele vai ser 1 menos y elevado a 3 meios dy. Vamos tentar entender, voltar para o slide passado, e tentar entender por que o meu diferencial de área pode ser disposto dessa forma. Vamos lá. Então, o meu diferencial de área vai ser daqui... Opa, perdão. Ele vai ser como se fosse um quadradinho desse. A minha altura do meu diferencial de área, a gente não tem dificuldade de ver que ela é um dy. Diferencial dy, porque eu estou ao longo aqui, ó, do meu eixo y. Mas e o comprimento dela? Olha só, a minha região, quando eu traço a curva, ela está do lado direito. Então a minha rachura, ela estando do meu lado direito, ela é muito importante de ser notada. Olha só, aqui embaixo ela vai ser 1. Então, aqui embaixo o comprimento vai ser 1. E em cima ele é 0, porque ele coincide com a minha curva. Vamos tentar escrever essa curva aqui isolando o meu x. Então ela é dada pela seguinte forma, ó, y elevado a 3 meios é igual ao meu x. Então o meu x ele é a parte em branco. Então eu estou aqui em 0, aí quando eu estou aqui, por exemplo, quando eu estou nesse meu x, o meu x ele corresponde à parte em branco. E 1 menos x corresponde à parte rachurada. Então, quanto que vale a minha base? A minha base vale 1 menos x. E quanto que vale a minha altura? Minha altura vale dy. Mas quanto que é o x? Eu descobri quanto que é o x. É y elevado a 3 meios. Então, a minha equação vai ficar, de fato, como o quê? 1 menos y elevado a 3 meios dy. Por isso que isso aqui é o meu diferencial de área dA. Em vermelhinho aqui, ó. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui todos esses desenhos que nos ajudaram, mas deixaram um pouco bagunçado. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, esse sendo o meu diferencial de área dA. Então, agora resta a gente poder integrar isso. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente faz a nossa distributiva. Então, fazendo a nossa distributiva,
a gente consegue calcular a nossa integral mais facilmente. Y² vezes 1 dá Y², e Y² vezes 3 meios eu vou somar. 2 mais 3 meios. 2 não é 4/2? 2 não é 4/2? Então, 4/2 mais 3/2 dá 7/2. Quando eu integro, eu somo 1 e divido pelo expoente. Então, 2 mais 1, 3/3. 7 mais 2 mais 1, 1 é 2/2, então 2 mais 7/2 dá 9/2 e divido por ele. Então, 1/9/2 é a mesma coisa de 2/9. E aí eu substituo de 0 a 1. Quando eu faço minha substituição, vou encontrar um valor de 1/9. Pronto, conseguimos encontrar. Agora o nosso desafio é encontrar o quê? É determinar a nossa inércia em relação ao meu eixo y. A minha inércia em relação ao meu eixo y é o meu x² dA. Vamos descobrir esse meu dA em termos de um dx. Vamos lá. Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem aqui. Então, qual que é a minha base aqui? Minha base... Muito espessa essa base. A minha base aqui, ela vale dx. Então, ela foi fácil de identificar. E minha altura aqui, nesse caso, ela coincide com o meu y. O meu y, eu só preciso isolar ele. Então, vai ficar x elevado a 2/3. Então, o meu dA ele pode ser dado pela seguinte fórmula. dx vezes y, que vai ficar, ó, dx vezes x elevado a 2/3. Dessa vez, foi um pouco mais fácil da gente definir o eixo inicial de área dA. Mais um. Então, por isso que meu diferencial de área dA ficou como x elevado a 2/3 vezes dx. Soma o 2 com 2/3, o 2 é o quê? 6/3. 6/3 mais 2/3 dá 8/3. Somo 1, 1 é quanto? 3/3. 3/3 mais 8/3, 3 mais 8, 11. 11/3. E divide por ele. Então vai ficar 3/11 de x elevado a 11/3. Substitui 1, subtrai da substituição do 0. Então dá 3/11. Bem tranquilo também. Qual que é o meu momento de inércia em relação ao meu polo O? Eu somo os dois. Então 1/9 mais 3/11. E a gente vai colocar aqui como aproximadamente. Perdão. Como aproximadamente 0,384. Bom, a gente pode descrever o nosso momento de inércia em termos do centro dos eixos dele. Então, olha só. Então, em termos dos eixos do momento de inércia, eu posso descrevê-lo como centrado na origem dos meus eixos. Então, a minha figura, essa batatinha aqui que sempre aparece, que é a minha região, ela pode ter a inércia dela, ou o momento de inércia, mais precisamente, definido em relação a vários eixos. Então, ela pode ter definido em relação a eixos arbitrários, ou quando os meus eixos, eles coincidem na origem deles
com o centro de área, perfeito? Ou, se você quiser, o centro de gravidade. Mas aqui a gente está trabalhando com o centro de área melhor, né? Melhor colocar aqui de forma mais precisa, porque nem sempre coincide, né? De forma mais precisa, é melhor colocar aqui centro de área, que de fato é o meu centroide. O centro de gravidade pode variar se o nosso ρ varia. Então tá. Então, o que é esse conceito que eu estou introduzindo a vocês? Ele nada mais é do que calcular o momento de inércia em relação ao centro de área dele. O que muda? Muda simplesmente a minha nomenclatura. Eu vou colocar em cima do i da minha inércia uma barra e no x dele um tracinho, um apóstrofe. Aqui no y pode colocar um apóstrofe também. E no momento de inércia em y eu coloco também uma barra e um apóstrofe no y. Então, se eu escrevo simplesmente inércia em x, eu estou pressupondo que os meus eixos eles não estão aqui centrados. Não coincidem com o meu centroide, a origem deles. Mas, se eu escrevo com uma barra em cima e com um apóstrofe, então eu estou querendo dizer que o meu centro de área coincide com o centro dos meus eixos. Só isso que eu quero dizer. Mas na frente a gente vai ver um teorema, chamado Teorema dos Eixos Paralelos, que a gente vai ter que usar as minhas inércias quando estão centradas. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura de quando ele está centrado. Então aqui eu tenho sobre o primeiro exercício, que ele é muito importante, que ele fala o seguinte para a gente. Ele pede para a gente determinar o momento de inércia para a área retangular abaixo. Então a gente pode perceber que isso aqui abaixo é um retângulo de base B e altura H, e que ele está centrado, tá? Por isso que a gente acaba dividindo aqui, ó, B sobre 2 H sobre 2. Tanto positivo quanto negativo, tá? Ele está exatamente aqui no centroide dele. Até que eu coloquei o apóstrofezinho no x e no y. Então ele dá esse retângulo para a gente, que está centrado, e ele pede para a gente calcular o momento de inércia. Por que esse exemplo ele é tão relevante? Ele é extremamente relevante porque a maioria esmagadora das nossas vigas de concreto armado, elas são retangulares. Muitas estruturas vão ser retangulares. E a gente sabe que elas são retangulares porque elas são mais fáceis de serem feitas. Seja moldada em loco, sejam pré-moldadas, né? Ou também de formas geométricas que se aproximem de um retângulo. E também a gente vai ver lá em madeira, em aço, quando a gente compõe seções, que às vezes elas são seções em I, que ela, como um todo, não é um retângulo, mas ela tem composições de retângulos. Então as pequenas partes dela são retângulos e a gente vai usar o teorema que eu falei, que a gente vai aprender posteriormente. Então vamos lá para a gente poder calcular os nossos momentos de inércia. Então, o meu momento de inércia em relação a x, ele vai ser um y ao quadrado dA. Agora vamos descobrir qual diferencial de área dA a gente deve utilizar. Então, se eu estou integrando y ao quadrado, o meu desejo é encontrar um diferencial de área que tenha um dy. Obviamente, você pode reformular a sua integral de outra forma, a fim de usar um dx e escrever o y em função do x. Não há problema. Mas a forma como eu estou apresentando para vocês, ela é a forma mais prática para a gente chegar no resultado. Novamente, existem várias formas de resolver. Não existe somente a forma que eu estou usando para vocês. Então vamos imaginar um retângulozinho aqui, que é o nosso diferencial de área. Qual que é a altura dele? A altura dele é dy. E a base dele?
a base dele não muda, a base dele é b. Ela é b, note bem, porque ela vai de menos b sobre 2 a b sobre 2. Então ela não muda. O meu diferencial de área ele é sempre fixo e ele vale b dy. Certo? Vamos lá então resolver a nossa integral. Opa, pulou 2. Então, o meu diferencial de área aqui, como a gente já esperava, era um b dy. Opa, o meu b é uma constante, ele pode passar para fora. Passando para fora, fica mais fácil de resolver, fica mais limpa a expressão. Então, ela vai ser de y² dy. Quais são os meus intervalos de integração? Meus intervalos de integração ele vai ser de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, meus intervalos de integração de menos h sobre 2 até h sobre 2. Por quê? Porque eu vou desde lá de baixo, onde tem menos h sobre 2, integrando até em cima, onde é h sobre 2. Então, vamos lá. Então, quando eu integro o meu y², eu somo 1, então vai ficar y³ e divido por 3, né? Porque em cima vai ter 3, embaixo 3. E aí eu substituo meu intervalo superior menos o meu limite superior menos o limite inferior. Se eu fizer essa conta, vai dar bh³ sobre 12. Bem tranquilo. Agora, eu quero o quê? Eu quero encontrar minha inércia em relação ao meu eixo y. Então, é uma integral de x² dA. Essa integral, se ela tem um x² aqui, o meu desejo é encontrar um diferencial que seja um diferencial do tipo dx. Então, vamos lá, atrás do nosso retângulo, para ver se a gente encontra algo desse tipo. Então, se eu desenhar o meu retângulo, não saiu tão bem não, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um retângulo melhor. O meu comprimento aqui pode ser dx. E a minha altura aqui é uma altura constante, uma altura que vale h. Por quê? Porque eu vou aqui de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então o meu dA ele é fixo, e ele não varia, ele é h dx. Então vamos lá, sabendo disso, para resolver o nosso momento de inércia em relação a y. Então, o momento de inércia em relação a y é o meu h dx vezes x². E aí, de menos b sobre 2 a b sobre 2. Jogo o h para fora, integro x², que dá x³ sobre 3, e substituo o meu limite superior menos o meu limite inferior. Tranquilo? Então, falta um menos aqui, mas a resposta está certa. Tá? Falta um menos aqui de fora. Foi erro de digitação. Menos com menos dá mais, então dá aqui a minha resposta, hb² sobre 12. Note bem que quando eu tenho a minha inércia em x, ela vai dar o mesmo valor, só que o meu cubo muda de lugar. Então, olha só, o meu cubo aqui está no B e aqui o meu cubo está no H. Eles têm uma simetria algébrica. Então, por isso, pelo fato de ter uma simetria algébrica, a gente pode só trocar o H e o B de lado quando troca o Y com X. Isso pode ser usado na prova como resposta. Qualquer explicação matemática que seja razoável não precisa envolver conta, mas se estiver certa é válida na hora da prova. E o momento de inércia em relação ao meu polo, ele é simplesmente a soma dos dois. Então, dá de certa forma até aqui uma resposta bonita, que é BH sobre 12, H² mais B².
Então vamos lá, nosso próximo exercício. Então ele pede o seguinte, ele pede para a gente determinar o momento de inércia da área circular abaixo com o seu eixo no centroide. Onde que a gente vai ver mais regiões circulares assim, para a gente calcular o momento de inércia? Bom, a gente vê isso muito lá em sólidos 3, quando a gente vê torção e até quando a gente vê sim um pouco de flexão em barras circulares. Na engenharia mecânica, certamente a gente vê muito mais, com transmissão de eixos e outros exemplos propriamente da engenharia mecânica. Mas na engenharia civil a gente também tem exemplos de barra. Então, se você tem pinos não ideais conectando os nós de uma treliça, você consegue ver nos elementos da sua treliça momentos atuando, sejam momentos fletores ou momentos torsores, né? Então tá, então vamos lá tentar resolver esse nosso problema. Lembrando que aqui eu escrevi na forma cartesiana, mas quando a gente escreve na forma polar, ele pode ser escrito como uma função r de θ igual a rzinho, tá? A gente vai ver que é mais fácil resolver de forma polar do que usando aqui a formulação cartesiana. Então, a gente aprendeu lá no cálculo 2 que o meu y pode ser escrito da forma r seno θ. E o meu dA, a gente viu isso também na nossa aula de centroide. Ele pode ser escrito como r dr dθ. Então aqui, quando eu vou pegar o meu y ao quadrado, eu vou substituir por r seno ao quadrado. E o meu dA? O meu dA eu vou substituir por r dr dθ. E aí, olha só, o meu raio vai variar de 0 até o meu raio, o que significa aqui, ó, que ele está variando daqui até aqui. E o meu ângulo vai variar de onde até onde? Ele vai variar do meu 0 até o meu 2π. Então, vai ser do 0 até o 2π. Vamos lá, tentar integrar tudo aqui. O meu raio ele fica ao quadrado, então ele posso somar com o expoente do outro raio. Então vai ficar algo como r ao cubo, e aí o quadrado também está no centro, então vai ficar seno ao quadrado. Qual a integral? A gente sempre faz as integrais de dentro para fora, né? Qual que é a minha integral que está mais dentro aqui? É a minha integral do raio, porque o meu dr está aqui dentro. E aí depois eu faço uma integral do dθ. Então, qual que é a minha integral do raio ao cubo? Vai ser raio à quarta sobre 4. Isso de 0 até o meu raio. Substituindo isso vai dar r à quarta sobre 4. Como o meu raio é uma constante, eu posso jogá-lo para fora. Vai ficar r à quarta sobre 4, que multiplica a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado dθ. Bom, existe uma relação muito interessante que fala que o seno ao quadrado do ângulo é a mesma coisa de 1 sobre cosseno de 2 vezes esse ângulo. Perdão, aqui devia ser θ. Aqui é θ. Então, 1 menos cosseno de 2 vezes o ângulo. Então, essa é uma relação que existe. Quando a gente resolve essa integral, eu posso passar o meu 2 para fora. E quando eu resolver essa integral, vai ficar a integral de 1 vai ser θ, a integral de cosseno de 2θ. Eu também coloquei x, mas aqui é θ, perdão. Integral de cosseno de 2θ dθ vai dar meio de seno de 2θ. Perfeito? Aqui também é θ, não sei porque eu coloquei x. Θ. Então, quando eu substituo tanto o 2π no seno quanto o 0 no seno dá 0. Então, esse termo aqui ele vai dar 0. E só sobra esse termo aqui. Então, esse termo que a gente grifou, ele vai, na substituição dele, dar 2π menos 0. Então, vai dar só 2π. Quando eu multiplico 2π por r² sobre 8, dá πr² sobre 4.
Então, eu encontrei a minha inércia em x. A minha inércia em y, pela simetria, ela pode ser afirmada que ela é exatamente igual. Porque, pensa bem, independente do ângulo onde eu enxergo uma circunferência, pelo fato dela estar centrada, não muda. Então, a minha inércia vai ser exatamente a mesma. Essa daqui é a primeira parte do momento de inércia. Para esse vídeo não ficar grande, eu vou parar aqui. Qualquer dúvida podem me mandar por e-mail ou comentar no YouTube. E eu vou tirar as dúvidas de vocês. O próximo vídeo vai ser finalizando esses slides para a prova. Tranquilo? Então tá. Até mais.